política ela é uma verdadeira surpresa, é uma caixinha de Pandora que quando você abre, sai cada coisa de lá que você não consegue nem imaginar como é que tinha tanto podre. E adivinha só, dessa vez a gente vai falar sobre isso, sobre uma caixinha de Pandora que foi aberta e agora fez o Boulos ser condenado. Eu acho que vocês já ouviram essa frase várias vezes, né? Condenação e Boulos junto. Mais uma coisa que vocês vão se surpreender, com certeza, é o motivo que Guilherme Boulos foi condenado. Essa eu não esperava, mas parece que agora o sistema tá mudando de lado. E sem contar que a revelação foi tão grande que praticamente fez com que o Tarcísio jogasse a toalha e falasse tchau, Bolsonaro, e agora o Pablo Marçal tá retomando mais força ainda do que ele estava imaginando. Ou seja, parece que o plano do Marçal nunca foi a Prefeitura de São Paulo, e sim 2026. Bora falar então sobre política, que hoje vocês vão saber de coisa que é polêmica, coisa que praticamente a mídia não te conta, coisa que praticamente você só fica sabendo nas entrelinhas. E eu vim te contar isso. Então deixa o like, compartilhe, se inscreva e bora lá falar de política. Galera, vocês sabem que as eleições aconteceram, né? E agora a gente tem o segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Surpreendentemente, muita gente nessas eleições acabou anulando o seu voto, votando no 13, achando que Boulos era do PT. E a outra maioria resolveu anular os seus votos. E quando foram analisar mais ainda quem eram os eleitores de cada um, viram que, na verdade, as pessoas que votam em Guilherme Boulos são pessoas mais ricas e presidiários. Então, resumindo, só tem bandido e militante que acha que a Venezuela é bom. E por outro lado, quando olharam quem votava no Pablo Marçal e no Ricardo Nunes, eram realmente as pessoas que trabalhavam, que queriam mudar praticamente o país e que não estavam só na base de militância pura. Ou na criminalidade, já começa por aí. Porém, uma das coisas decisivas que aconteceu agora nessas eleições, com certeza foram as acusações que aconteceram contra o Pablo Marçal. Que, para quem não lembra, o Pablo Marçal teria divulgado um laudo falso na internet. E, na verdade, o Pablo Marçal nem sabia que esse laudo era falso. O dono da clínica acabou de falar agora que tinha sido ameaçado, que usaram o nome dele sem o direito dele. E resumindo, foi um caos aquele laudo, chegando ao ponto de que até o próprio TRE inventou de interferir no meio e cortar as redes sociais do Pablo Marçal. Me surpreende que com o Pablo Marçal a rede social para baixo e tudo assim, excluído exatamente na mesma hora. Já com Guilherme Boulos, a situação é diferente. Assim como o Pablo Marçal errou e publicou sim um laudo falso, o Boulos também fez a mesma coisa, tá? O Boulos colocou um BO do Nunes falando que o Nunes agredia a sua esposa. Então, assim, né? Era um crime eleitoral, ou seja, era uma mentira que o Boulos tinha colocado na internet. Porém, ao contrário do que fizeram com o Pablo Marçal de cortar todas as suas redes sociais, eles não fizeram isso, mandaram só Boulos apagar e Boulos foi condenado pela justiça agora a remover todas as coisas da sua rede social e fazer uma retratação. E sem contar que ele também respondeu agora na esfera judicial, tá? Então tem uma queixa contra Guilherme Boulos por ter aí colocado notícias falsas sobre o Ricardo Nunes. Mas o interessante, vocês estão vendo a diferença que é o tratamento de um com o tratamento para outro? O cara perdeu as redes sociais, está sendo agora incriminado. Tem gente querendo deixar ele inelegível, deixar o cara preso, e o outro só conseguiu receber praticamente um apaga, por favor, das redes sociais. É muito diferente o tratamento. Porém, uma coisa é certa. O Boulos não virou o queridinho do sistema. E agora que a gente tem o segundo turno entre Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, o centro vai fazer de tudo para derrubar completamente o Boulos. Não acho ruim, realmente. Boulos como prefeito de São Paulo ia ser ladeira abaixo. Porém, o grande problema não foi só Guilherme Boulos que está sendo agora derrubado da campanha do Nunes depois que ele praticamente conseguiu chegar no segundo turno. A galera que apoiou ele, como por exemplo o Bolsonaro, já tá cascando fora da campanha eleitoral do Nunes. O que acontece, galera? O Bolsonaro, nos últimos dias, ele teve um empenho muito grande na campanha do Nunes. Ele, Tarcísio, Kassab, todo mundo fez assim um escambau para fazer o Nunes se eleger lá e conseguir chegar no primeiro turno. Porém, a ala da campanha do Nunes, a galera realmente do centro, tá fazendo mais ou menos o quê?
Bem, Nunes, a gente já usou tudo que a gente tinha que usar do Bolsonaro. Bolsonaro agora já tá desgastado, a gente já conseguiu força, você já tem semelhança com ele, assim como o Tarcísio fez. Agora tá na hora de meter um pé na bunda do Bolsonaro e deixar ele pra lá da sua campanha. A gente toma conta da campanha, a gente consegue sem o Bolsonaro. E, aliás, o Bolsonaro ficou em cima do muro, né? Quando chegou às finais, não te apoiou completamente. Mete o pé na bunda do Bolsonaro. Vamos já manter ele fora dessa campanha para ele não ganhar mais força. Assim, passou o primeiro turno, né? Meio que assim, o Bolsonaro ficou emitindo sinais duvidosos sobre o seu apoio do Ricardo Nunes na disputa da prefeitura de São Paulo, né? Mesmo o Bolsonaro já falando, vou mergulhar de cabeça aí nessa campanha, tá? Agora no segundo turno. Aí eles estão falando que a maioria dos desempenhos do Bolsonaro foram muito bons, né, nessa campanha. Porém, aí, né, ficou uma dúvida entre Marçal e Nunes sobre quem seria o seu favorito. Depois que teve a vitória, Bolsonaro foi lá e deu mais apoio pro Nunes, mas isso acabou aí atrapalhando porque alguma das alas, né, da galera bolsonarista que estava apoiando o Nunes não achou isso tão legal. Eles contam já uma coisa, que os votos que o Pablo Marçal tem, que segundo eles são votos bolsonaristas, já vão migrar automaticamente para o Ricardo Nunes, porque quem é de direita nunca votaria em Guilherme Boulos. Então eles acham que o Bolsonaro não é mais necessário agora para essa campanha. Eles já estão contando que os eleitores do centro do Ricardo Nunes e a galera que é do Marçal, mesmo sem ter o apoio do Marçal, indo pro lado do Ricardo Nunes, porque o próprio Ricardo Nunes não quer esse apoio, estão contando que essa galera vai vir por livre e espontânea vontade. Ou então porque elas não têm outra escolha, ou seja, ou é Boulos ou é Nunes. Aí pensa, ninguém quer Boulos, todo mundo vai pro Nunes. Então, de certa forma, já está aí cotado para que o Nunes seja o próximo prefeito de São Paulo de novo. O único problema é que, enquanto o Nunes está contando com essa força que o bolsonarismo deu para ele, mesmo ele não sendo bolsonarista e nem de direita, enquanto ele está fazendo isso, o Boulos está indo atrás do eleitorado do Marçal. Então, resumindo, o Nunes está dormindo no ponto. Boulos está indo nas periferias, está indo em lugares onde o Marçal tinha grande força e tentando trazer aquele público para ele. E o Ricardo Nunes está dormindo no ponto, achando que só por ter o apoio do Bolsonaro e com certeza por ser um falsa direita, ele vai conseguir os votos, coisa que vai ser muito difícil se ele praticamente não fizer absolutamente nada. E uma coisa é, o eleitor que votou no Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes, mas uma grande parcela que votou no Marçal escolheu o Marçal porque ele não fazia parte do sistema e ficou revoltado pelo Bolsonaro e o Ricardo Nunes estarem se alinhados, sendo que o cara nem é de direita, entende? Então, assim, essa indignação pode provocar muitos sentimentos ruins. Ainda mais agora quando a gente vê que eles ainda estão querendo descartar o Bolsonaro. Acredito que seja por esse motivo, aliás, por essa indignação que tenha rolado aí os eleitores do Pablo Marçal. Então, resumindo, galera, o povo tá com raiva do Bolsonaro, não do Ricardo Nunes. Vamos dar um chega pra lá no Bolsonaro por enquanto, que aí as pessoas esquecem até o segundo turno e a gente cata os votos do Marçal porque ninguém vai votar no Boulos. A estratégia é mais ou menos essa que eu tô entendendo. Não é à toa que o Silas Malafaia agora criticou. O empenho do Tarcísio vem sendo muito grande, o Tarcísio também já tá dando um pé na bunda do Bolsonaro, que eu tenho quase certeza absoluta que o Tarcísio ou vai entrar para presidente pelo PSD, e com certeza o Tarcísio tá vendo que se o Pablo Marçal continuar com mais força, ele não vai conseguir fazer isso. Mas olha para vocês entenderem o seguinte. Chegou, né, a hora que o Pablo Marçal fez o seu discurso e falou sobre o Nunes não querer ele dentro da campanha. O vídeo dizia mais ou menos o seguinte, vocês olharem aqui o vídeo normal publicado nas matérias. Marçal pede retratação de Bolsonaro e Tarcísio, rejeita apoiar Nunes e diz que Boulos pode ganhar. Aí, obviamente, a galera distorceu o que o Marçal disse, né? Por exemplo, o que o Tarcísio colocou de o seguinte: inacreditável, Marçal nega apoio a Nunes. Será que ele quer o Boulos na prefeitura? Galera, vou explicar primeiro pra vocês. O Ricardo Nunes já chegou e falou assim: ó, Marçal, não mete o pé aqui não, que eu não preciso de você, tá legal, beleza? Ninguém quer o seu apoio, não vou implementar nenhum dos planos que você queira. A gente vai conseguir o seu eleitorado tranquilamente de boa, não precisamos de você. O Pablo Marçal só deu uma resposta, só uma resposta, e disse: se vocês tivessem mais o meu apoio, a chance de o Boulos não ganhar seria muito maior.
Isso, obviamente, seria. Então, assim, a galera começou já a distorcer as falas e o contexto de tudo, absolutamente. Olha a fala. Uma coisa, ou seja, eu tenho convicção que eles não têm humildade para ir. Então, ralem para conquistar esses votos. Vocês com 50 milhões de reais não deu conta de conquistar, imagina agora com 20. Né? Lamentável o tanto de compra de voto que teve na cidade de São Paulo. Vou falar só até aqui, que agora eu preciso, você que está assistindo, às vezes você me odeia. Todas as coisas que aconteceram até agora, eu tô com mais de 200 processos para responder. Eu vou responder todas e vou vencer todos, com tranquilidade. O problema é, ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei. E para mim é o seguinte, a maior vitória de todas, 1.700.000 pessoas fazendo M e falando, garoto, continua. Eu me sinto um garoto na política, apesar de quase, vou fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí em relação àquele que tomou o impeachment aí. Mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. Isso não é questão de ego. Eu não tenho, o Sabará, minha equipe sabe que eu não tenho problema com ego. Isso é questão de honra, é diferente de ego. Ele falou, você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum, não precisa disso. Mais alguma pergunta? Candidato, na noite de domingo, o senhor já tinha falado que dessa questão que o senhor não levou em campata do propósito e o senhor poderia apoiar ele. Eu achei um pouco esquisito, considerando como o senhor lidou com ele durante a campanha, como que aprendeu ele, que foi preso. Se ele perde a eleição, ele vai preso mesmo. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que... Se ele pedir desculpa e tudo mais, eu apoio. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que deveria estar aqui? A consideração, ela acontece, ela está condicionada a Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele. Não está condicionada a outra coisa. Primeira fase é essa, que eu duvido. Segunda, assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças. Que é o compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus, de cuidar dos mais pobres e das crianças. Estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde, para salvar um monte de eleição aí. A gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba, pro segundo turno. Consegui levar pro segundo turno, para quem não sabe, estava em terceiro lugar, consegui colocar em primeiro o Fred em Goiânia. Amanhã eu tô fazendo uma viagem. Não pergunte para onde, que eu quero paz. Paz não, paz. Paz é outra pessoa. Que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno, apesar da votação expressiva ali com o Ramagem. Eu, Pablo Marçal, vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas. Sobre São Paulo, a resposta definitiva é retratação do sim, assinatura do plano em relação às escolas, que eu acho que é isso que vai mudar a cidade. Eu aqui assumo o compromisso com o Sabará, independente de cargo público ou não, nós vamos tirar o povo da rua, através da arte, seja feitiço. Nós vamos tirar o povo da rua, nós vamos ajudar as favelas. Eu fiz uma lista de promessas para certas pessoas e falei para elas, sendo eleito ou não, eu vou cumprir isso aqui. Então eu prometi para algumas senhoras que eu ia dar a escritura delas. Se eu não conseguir na prefeitura a escritura, eu compro a casa e eu dou outra casa, mas eu vou cumprir tudo que eu falei na campanha. Algo mais? Posso ajudar? Marcelo agradece a ligação aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Pois é, vocês viram. Eles não fizeram retratação, muito pelo contrário, foram para cima do Pablo Marçal, e o Marçal é um ponto-chave, na verdade, para a campanha deles agora. Porém, eles estão com medo de que esse ponto-chave, que é o Marçal, se torne mais importante, mais poderosos do que eles. Lembrando, o Ricardo Nunes só chegou onde chegou porque estava com Bolsonaro, Tarcísio, 12 partidos e um fundo eleitoral caro pra caramba. Então, resumindo, o Pablo Marçal, sem nada disso, já conseguiu chegar perto deles. Se Pablo Marçal apoia a campanha dele, significa que tem chance do Marçal ganhar mais força no futuro. E é isso que essa galera tem medo. É isso que deixa eles tão incomodados assim. Pois é, mas põe no comentário o que você acha e a gente volta daqui a pouco com mais vídeo às 6 horas da tarde. Um beijo e até lá!